Olha aí, João. Boa noite, tudo bem Boa com noite, vocês? boa noite. Nossa, rapaz, que susto que eu levei hoje. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira aqui para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal da Associação Espírita O Bom Samaritano em Avaré. Tava aqui com uma dificuldade que não sabia o que era, um negócio esquisito. Eu falei pro João, nossa, João, que esquisito, mas vamos começar que tá na hora. E aí piorou a hora que eu comecei. Eu não sei se o som ficou esquisito aí para você, mas para mim ficou horroroso aqui. Ai, meu Deus. Mas você sabe o que era, João? Hum. Tinha outro. O navegador estava aberto duas vezes. Eu acho que eu fiz isso sem querer. Então ele estava Então com. deve ter. É. Aí eu apertei aquele Alt Tab que aparece tudo que está aberto, fui fechando, a hora que eu vi tinha dois, daí agora eu resolvi. Então resolveu. Deu certo, cima na hora. Não, já É. passou da hora, né? Mas tudo bem. Boa noite, gente. Me perdoe aí pelo probleminha aí, mas já está resolvido. O importante é que estamos aqui junto. Boa noite, então. A nossa nova companheira aqui, a Isabel Garcia, novo membro aqui do canal. É isso aí, pessoal. Se inscrevam, faça como a Isabel. Né? Bem-vinda, viu, Isabel? Participando do canal. Boa noite também a Josi. Amigos, que tenhamos uma semana abençoada. Sim, você vê que semana abençoada, Jô, começa agora já feriado amanhã, né? Ó, para. Cara de pau, né? Abençoada é essa chuvinha, né, Vilma? Olha ela aqui, ó. Boa noite, Gina, Vilma, boa noite. Com chuvinha abençoada. Boa Sim, noite também a Márcia. Boa noite a Josi também, olha lá, que inveja boa, a chuva aqui em Taubaté tá difícil até para respirar, de tão seco está o ar, precisamos de chuva, meu Deus, daqui a pouco cai uma aguinha aí também, aqui tá de levinho, né, João? A ah, garoinha, mas suficiente para esfriar, né, João? gostoso. É, Avaré sendo aquele clima de Avaré, né? Sim. Boa noite também a Maria Helena, boa noite a Luciene, boa noite, gente. Sejam todas vocês bem-vindas, viu? Boa noite, nosso amigo aqui, Luiz Rossi. Ei, Luizão. Boa noite a Lourdes, sempre aqui com a gente também, a Clara. O pessoal tá tudo aí, ó. Como não poderia deixar de ser, né, dona Clarice? Boa noite. Boa noite, amigos Marcelo e João. A Eva também aqui com a gente, a dona Herminda, a galera. Eu acho que ela falou assim: é o João que está lá hoje. Vamos todo mundo em peso. Boa noite também a Mida, que está aqui com a gente, a dona Alda, lá. Boa noite, irmãos queridos, que a paz esteja com todos. Que assim seja. E como não poderia deixar de ser, ó, quem está aqui com a gente? O velho Mano. Opa, Sejão. certinho. Buenas noites, Sejão. É isso aí, então, meu querido João. Vamos iniciar. Não vou deixar, esqueci aqui de pedir, já que temos um novo membro aqui no canal. Se inscreva você também, se inscreva no canal, não esqueça do like, né? Faça o possível aí para nos dar essa força, porque afinal de contas o pessoal fala que o engajamento aí melhora para a distribuição desse material se a gente curtir, se inscrever e tal, diz que é bom para o nosso canal. Por isso que a gente pede, viu, gente? Só seguindo ordens aí, tá bom? João, vamos lá? Vamos começar com uma prece. João, você faz uma prece para a gente? Eu vou colocar aqui Vamos lá. uma melodia suave aqui, você fique à vontade, meu irmão. Vamos lá, então. Deus, Pai misericordioso, nesse momento que nos reunimos, todos em seu nome, para analisar de forma mais detida a mensagem de teu Filho Jesus, que seus mensageiros nos abençoem, para que possamos nessa noite refletir a respeito das mensagens do Mestre,
e, sobretudo, Senhor, nos fortalece para que ela possa adentrar os nossos corações, modificar as nossas atitudes, para que possamos, aos poucos, adequar a nossa conduta à conduta do Cristo Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. João, então hoje nós vamos continuar falando do capítulo 23, né? Isso. Isso, vamos lá então. É isso aí. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo merece boa explicação mesmo, viu, João? Você tem razão. Porque os temas, assim, de nome, né, são mais chocantes, precisa ter uma explicaçãozinha. Muito bom, João. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, às nossas reflexões da noite. E como o Marcelo bem disse, hoje nós vamos dando continuidade ao estudo iniciado pelo Renato semana passada, do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha ou Estranha Moral. Nós hoje vamos analisar o tópico 2. Semana passada foi o odiar pai e mãe, e hoje nós vamos no tópico 2, o item 4, 5 e 6, abandonar pai, mãe e filhos. E essa passagem, essa elaboração de Kardec, esse estudo de Kardec, se baseia principalmente na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, quando Jesus diz aos apóstolos e aos discípulos: aquele que, em amor ao meu nome, deixar sua casa, sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, receberá o cêntuplo, receberá 100 vezes mais, e herdará o reino dos céus. Essa passagem, como tantas outras na história do Evangelho, gera muita dúvida. Como podemos analisar essa frase de Jesus que manda deixar pai, mãe, esposa, filho, irmãos, a família, por amor a Ele? Não é um contrassenso, uma vez que Jesus é, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia da humanidade? Segundo a explicação do próprio Kardec a essa questão, o espírito mais puro que pisou a Terra, e a sua mensagem é a mensagem mais próxima da vontade do próprio Deus. Como entender tudo isso? Eu, particularmente, compreendo que o primeiro ponto que nós devemos abordar é o contexto em que foi dita essa mensagem. Não é? Porque nós estamos falando de há 2000 anos atrás, em uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente rígida com os valores familiares, que era a sociedade judaica da época, né? Então, para que nós possamos entender o contexto, mergulhar, mesmo que superficialmente, no que era a visão do judeu da época dessa passagem de Jesus.
o que era entendido pelo judeu da época, pela sociedade judaica da época, questão de pai, mãe e família. Bom, todos nós sabemos que a sociedade hebraica, a sociedade judaica, ela era teocrática. A sociedade era fundamentada na vontade de Deus, né? Então, a base da estrutura social da sociedade judaica eram os 10 mandamentos da lei. Os 10 mandamentos que todos nós conhecemos e que eram divididos em duas partes, né? Quando a gente pega, por exemplo, a fala de Jesus assim no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39, quando o fariseu pergunta a ele assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por que ele falou isso? Porque os 10 mandamentos eram divididos em duas etapas. Do primeiro ao quinto eram mandamentos em relação a Deus. Do sexto ao décimo eram mandamentos em relação ao próximo. Eu não vou ficar citando aqui os 10 mandamentos um por um, mas se vocês forem analisar, vocês vão encontrar que do primeiro ao quinto é em relação a Deus, do sexto ao décimo em relação ao próximo, que eram os dois grandes objetivos da relação homem-Deus, homem e o próximo, tá? Então, a punição para um pecado cometido do primeiro ao quinto mandamento era o chamado het, pecado contra o primeiro ao quinto mandamento. Rapidamente, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não levantar o santo nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, lembrar de santificar o dia de sábado. Quarto, honrar pai e mãe. E quinto, não matar. Então, todos esses eram vinculados a erros contra Deus, pecados contra Deus. Então, era o het, que a condenação era a morte. E por que ele coloca honrar pai e mãe como um mandamento contra Deus? Mandamento de Deus. E um erro desse seria um erro contra o próprio Deus. Porque na sociedade judaica, o pai era o representante de Deus na vida do filho. Era como se fala no ditado popular: Deus na terra, o pai na terra, Deus no céu. Né? O que o pai falava era lei. E qualquer atitude do filho contra o pai, ou a mãe, ou a família, era considerado um pecado contra o próprio Deus, punido com morte. Punido com morte. Então, aí a gente analisa o seguinte: por que Jesus falou isso? Aquele que, por amor a mim, deixar. E aí ele vai falando, né? Casa, irmão, irmã, pai e mãe. Receberá 100 vezes mais e herdará o reino dos céus. Isso não seria tomado como um insulto ao próprio Deus, um rete, um pecado contra o quarto mandamento da lei, passível de morte? E por que Jesus falaria isso, se em tantas e tantas vezes os fariseus, os doutores da lei, tentaram pegá-lo para condená-lo à morte e não conseguiram? E Jesus falou isso e ninguém condenou ele? Por quê? Porque aí entramos no segundo item a ser analisado para que a gente possa compreender a passagem. As traduções e a linguagem hebraica.
O Israel, na época, tinha duas línguas. O hebraico, que era a língua oficial dos ritos religiosos, do templo, das sinagogas, né? Era utilizado o hebraico. E o povo na rua falava o aramaico. Então, tanto o aramaico quanto o hebraico é uma língua extremamente pobre. Se nós formos pegar um exemplo, o português tem 500 mil palavras. O inglês, 200 mil. O hebraico / aramaico tinha 10 a 12 mil. Então, uma palavra tem vários significados. Dependendo do quê? Da entonação da palavra, da forma com que você fala a palavra, e principalmente na sua posição na frase. A mesma palavra colocada no começo da frase tem um sentido. No final da frase tem outro sentido. Então, aí a gente analisa a passagem e esse abandonar, esse deixar. É muito semelhante a o que o Renato analisou semana passada, o odiar pai e mãe. O odiar, o verbo odiar em aramaico é azav. Azav é odiar. Só que se ele for colocado no começo da frase, é odiar. Se ele for colocado no fim da frase, é preterir, amar mais. E esse caso da nossa passagem de hoje, abandonar pai e mãe, a mesma coisa. Só que o verbo deixar em aramaico é isbak. Isbak é deixar. Só que o deixar, ele tem dois sentidos. Quando é colocado no começo da frase, é deixar no sentido de abandonar e seguir a sua vida. Quando é colocado no final da frase, isbak significa preterir, amar mais. Quando você é colocado numa posição de escolha, você escolhe a Deus ao lado do pai ou da mãe, ou da família, ou da casa, ou das terras, ou do irmão, da irmã. Então, por isso que Jesus não foi preso imediatamente por um pecado contra Deus, contra o quarto mandamento, e não foi condenado à morte. Porque a tradução do aramaico para o português dessa frase seria mais ou menos assim: aquele que, por amor ao meu nome, preterir, ou seja, escolher-me em relação ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, à sua esposa, aos seus filhos, à sua casa, às suas terras, esse receberá 100 vezes mais. E esse herdará o reino dos céus. Né? Então, é nesse sentido. Por isso que ele não foi preso, condenado à morte. Por isso que ele não foi contra o quarto mandamento da lei. E por isso que as pessoas não entendem essa passagem. Porque há uma questão extremamente forte, como eu disse, na cultura hebraica, em relação ao pai e à mãe. Qualquer equívoco cometido contra o pai ou a mãe era passível de morte. O pai poderia, na condição de pai, condenar o filho à morte. Né? Então, dessa forma, nós compreendemos que Jesus, mais uma vez, vai adiante. Mais uma vez, sai do senso comum e nos propõe uma renovação de atitude. Quando a sociedade humana dizia
que o máximo do cuidado deve ser com a família, com as posses, com seu patrimônio, com sua família, Jesus relembra algo que já ia sendo ensinado a nós desde Moisés. O primeiro mandamento da lei: a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, inclusive os bens mais caros ao nosso coração. Então, a partir daí, a gente começa a compreender um pouco melhor essa passagem. Mas o que é deixar? O que é deixar em benefício de Jesus? Deixar em benefício de Jesus é aquilo que Siddhartha Gautama, o Buda, há 3.000 anos antes de Jesus, já falava: seja capaz do ato incomum. E o que é o ato incomum? É o que sai do vulgar, é quase ninguém faz. Entregar-se por amor a Deus. Não é? Porque naquela sociedade da época, se falavam demais de Deus, se falava demais da mensagem dos 10 mandamentos, se falava demais da necessidade de cumprir à risca os mandamentos da lei, mas ninguém colocava a sua vida com toda sinceridade, com toda abnegação, com toda entrega nas mãos de Deus. Como, infelizmente, nós ainda, 2.000 anos depois, ainda não fazemos. E Jesus propõe uma entrega, uma abnegação total. Tanto é que, continuando essa passagem, lá no versículo 30, Pedro, um dos apóstolos, pergunta: mas mestre, e nós que deixamos nossos irmãos, nossa família, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, em nome do Senhor? E aí ele fala o seguinte: em verdade, verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado a sua casa, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, sua esposa, suas terras, que não receba na terra muito mais, e no século vindouro, no futuro, o reino dos céus ou a vida eterna. Então, a gente percebe que há uma relação entre o que nós queremos na terra, o que nos é importante na terra e o que é essencial no reino dos céus. O que é essencial na terra, o que é essencial no mundo espiritual. Porque adiante, lá no item 6, Kardec coloca uma passagem já no Evangelho de Lucas, em que o jovem vira para Jesus e diz assim: mestre, eu vou segui-lo, mas deixe-me primeiro entregar a minha casa, desfazer-me da minha casa. E Jesus usa uma frase tocante. Ele diz assim: aquele que pegou da charrua, não olhe para trás. Em algumas traduções está assim: aquele que pegou a mão na charrua, se olhar para trás, não é digno de Deus. Mas aquele que pegou da charrua, não olhe para trás. Mas, João, você quer dizer com isso que para servir a Deus, eu tenho que deixar, eu tenho que preterir meu pai, minha mãe, minha família, minhas coisas? É. Mas o problema que as pessoas têm dificuldade nessa passagem, que eles não entendem o que é preterir. Para servir a Deus,
não é necessário abandonar o pai, a mãe, a família, os bens terrenos, porque tem gente que acha que para servir a Deus tem que ser pobre, né? Ah, porque Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma forma de falar, né? Porque tem, e nós todos conhecemos pessoas bem estabelecidas financeiramente, que são de uma humildade sem tamanho, e pessoas pobres que são poço de orgulho. Então, o que vale não é o que você tem de bens materiais, é o que você faz com os bens materiais que você tem. Então, essa questão dos bens não é ser escravo dos bens terrenos, é utilizar dos bens terrenos para alcançar o bem maior. Ou como diz Jesus, procurai primeiro os tesouros no reino dos céus, e tudo mais vos será dado como acréscimo de misericórdia. E a partir daí, entra a família. Não é abandonar a família para seguir Deus. Não é abandonar a família para não sair do centro espírita, não sair da igreja evangélica, não sair da igreja católica, ficar só orando e abandonar tudo. Abandonar os seus deveres familiares. Não é isso. Porque Deus não nos quer abandonar os nossos deveres como espírito encarnado para segui-lo. Ele quer que nós sigamos a sua mensagem aonde estamos. Porque as pessoas têm essa ideia de que nós só conseguiremos seguir o caminho de Jesus se fizermos como Paulo de Tarso, abandonar exatamente tudo para seguir Jesus. Mas cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu caminho de Damasco. Muitas vezes, a gente está abandonando a família para seguir Jesus, e a nossa tarefa básica nessa encarnação é dentro da família. Pensemos nisso. Porque preterir não é abandonar. Preterir é quando eu estiver num ponto em que eu tenho que escolher entre a definição, entre os conceitos da minha família e os conceitos de Deus, eu opte, eu escolha pelos conceitos de Deus. Quando eu tiver que escolher pelos sentimentos humanos, os sentimentos divinos, eu opte pelos sentimentos divinos. O grande bandeirante do espiritismo francês, Léon Denis, ele era, na mocidade, caixeiro viajante. Viajava pelas estradas da França, conheceu Kardec com 18 anos, e numa dessas viagens, ele encontrou a alma que tocou a sua alma, o coração que tocou o seu coração. E ele se encantou. Só que a pessoa que ele havia escolhido estava mergulhada no vício, mergulhada no erro. Ele ainda esteve com ela um tempo tentando resgatá-la daquela condição. Ela não quis. E mesmo amando, mesmo querendo bem, mesmo sentindo que ela poderia ser a sua companheira, mas como ela não quis, ele a abandonou, no sentido de preterir. Ele deixou-a
em nome do Cristo e seguiu a sua vida, dedicando a sua vida inteira de 81 anos à causa espírita. Solteiro, convicto, porque o seu coração havia ficado com aquela alma. E seguiu, e aos 81 anos desencarna como um grande trabalhador da causa espírita. Porque ele preteriu, ele escolheu Jesus. Né? Uma outra passagem que nós podemos utilizar como exemplo é a própria Joana de Ângeles, na sua condição de Joana de Cusa, a esposa Joana, esposa do tetrarca da Galileia, Cusa, como se fosse um governador da região, do estado da Galileia, extremamente rico, mas um homem devasso, um homem que saía com mulheres, jogava, bebia, batia na esposa. E o fato é que Joana não suportava mais a condição do marido. Até que ela chega a Jesus, e isso está pela pena de Chico Xavier e pela abençoada obra de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando Joana de Cusa se aproxima de Jesus, ouve-o falar e, emocionada, diz a ele: eu vou abandonar o meu marido para seguir você. Eu vou abandoná-lo para seguir você. E o que Jesus fala? Se nós fôssemos levar ao pé da letra essa passagem que estamos estudando, aquele que por amor a mim deixar seu pai, sua mãe, sua esposa ou esposo, filhos, herdará o reino dos céus, a vida eterna. Mas o que Jesus fala a ela? Não, Joana. Sirva o meu evangelho no seu lar, cuidando do seu esposo, que é uma criança, é um doente, é uma alma doente, como carinhosa mãe que cuida do filhinho doente. E ela cuidou. Serviu Jesus cuidando do marido até o fim. Quando ele desencarna, por honra e amor a Jesus, se entrega na fogueira da Inquisição Romana. Então, meus irmãos, preterir não é abandonar. Preterir é escolher o Cristo. Quando se é colocado à prova para a escolha. Mas quando não, vamos seguir o Cristo dentro da nossa família, dentro do nosso grupo social, dentro do nosso grupo profissional, dentro do nosso grupo religioso. Vamos servir o Cristo sendo o exemplo do que o Cristo quer que possamos ser. Porque na nossa atual fase evolutiva, infelizmente, nós ainda não conseguimos ser tudo aquilo que Jesus espera de nós. Mas a gente pode se esforçar para isso. Se esforçar para ser melhor. Se esforçar por matar o mal dentro de nós. Se esforçar para reconhecer a responsabilidade das nossas falhas. Porque numa sociedade hoje que os conceitos morais se invertem, em que tudo que nos ocorre de errado é culpa dos outros, em que a perturbação permeia o íntimo da sociedade e que ninguém quer assumir a sua própria responsabilidade, sejamos nós, os herdeiros da Boa Nova, os trabalhadores da última hora, os espíritas, a levantar a bandeira da responsabilidade íntima e se esforçar. Afinal de contas, Kardec, ao definir o espírita, lá no último capítulo
no último parágrafo da introdução do livro O que é o Espiritismo, e numa definição também muito semelhante no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: o espírita é aquele que se esforça por vencer as suas más tendências, se esforça por vencer a si mesmo e se esforça por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, a palavra-chave para ser espírita é se esforçar. A palavra-chave para ser cristão é se esforçar. Numa sociedade hoje que ninguém quer se esforçar. Todo mundo quer o atalho. Todo mundo quer o mais fácil. Todo mundo quer casinha branca na varanda, vento suave e água fresca. Eu me recordo de uma frase, de uma mensagem de Emmanuel. Lógico que eu não vou conseguir narrar a frase com tanta beleza quanto o Emmanuel, mas ele diz mais ou menos assim: Jesus nasceu numa estrebaria fértida e suja. Cresceu e compartilhou entre pessoas rudes, entre pecadores e prostitutas, comeu com ladrões, viveu e conviveu com pedintes exigentes, traidores, ladrões, e abraçou a cruz infamante ao lado de 2 ladrões. E Emmanuel termina a mensagem dizendo: se tu queres na vida facilidades e privilégios, observa a vida do mestre e pensa um pouco. Nós precisamos analisar a nossa vida. E a gente, envergonhado, vai perceber que a gente recebe muito mais. Muito, mas muito mais do que a gente merece. Porque Deus é infinita misericórdia. Jesus nos vela constantemente. A partir daí, a gente entende que essa mensagem que Jesus nos coloca, preterir as coisas do mundo, preterir os sentimentos materiais, porque a família, e nós sabemos disso, nem sempre a família consanguínea é realmente a nossa família espiritual. Sim, há muitos que compartilham nosso sangue na família encarnada, que fazem parte da nossa família espiritual, que nos amam e que nós amamos profundamente. Mas quando formos convocados pelas circunstâncias da vida a optar, optemos por Jesus. Porque de uma forma ou outra, os nossos amores, os nossos familiares, vão e vêm. Em algumas encarnações, estão conosco, nossa família, ao nosso lado. Em outras encarnações, estão no mundo espiritual e nós aqui. Em outras, nós estamos lá e eles aqui. Os bens terrenos, esses não vamos nem falar, ficam na boca do túmulo. Mas Jesus é constante na nossa vida. Jesus está ao nosso lado
diariamente. Jesus, e isso não sou eu falando, mas Emmanuel, que recebeu a incumbência de governar o planeta Terra, quando ele ainda era uma bola incandescente de fogo, há 4,5 bilhões de anos. Ele que recebeu a incumbência de dirigir e abençoar a humanidade encarnada e desencarnada que se vincularia ao planeta Terra. E vem nos abençoando. Desde o instante que éramos essências espirituais, princípios inteligentes ligados a plantinhas, Jesus já nos amava profundamente. E vem nos amando, dia a dia. Nos viu desenvolver da condição do reino vegetal para o reino animal. Nos viu desenvolver do reino animal, adquirindo a lucidez da consciência e entrando na condição humana. E hoje, nesse período de transição planetária, aguarda com todo amor e carinho, para que possamos nos esforçar por vencer a nós mesmos e adentrar a condição da angelitude, a condição do espírito puro, abandonando assim as encarnações expiatórias, as dores e sofrimentos do erro causado por nós próprios, para começarmos uma nova etapa da nossa existência espiritual, da felicidade e da alegria daqueles que conheceram Jesus, daqueles que sabem a sua real função da existência, que é amparar e abençoar o próximo. É que é ver em Jesus, é ver no outro Jesus. Ou como diz Emmanuel, Jesus está todos os dias nas ruas, nos convocando a amar. Todos os dias. Então, meus irmãos, aquele que pegou da charrua da renovação íntima, não olhe para trás. Quando a própria família não nos compreende, a mudança íntima. Quando a sociedade nos impõe comportamentos torpes e corrompidos moralmente. Quando no meio do trabalho profissional nós fomos convocados à perturbação e desarmonia, ao desajuste. Quando os clarins dos 4 cavaleiros do Apocalipse, na linguagem figurada do livro Apocalipse de João, soam pelos 4 cantos da terra, incitando a perturbação, a violência, o orgulho e o egoísmo. Lembremos de Jesus. Aquele que, por amor a mim, deixar sua casa, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, receberão 100 vezes e herdarão a vida eterna. Receberemos 100 vezes a misericórdia infinita de Deus. Porque no mundo espiritual, aqueles que se entregaram ao Cristo receberão os frutos saborosos
da difícil jornada de plantio na terra. Porque a cada um segundo as suas obras. Não nos esquecemos, meus irmãos, jamais, que aquele que pegou da charrua do Evangelho de Jesus, não olhemos para trás. No símbolo metafórico da saída de Ló, de Sodoma e Gomorra, saia e não olhe para trás. Hoje Jesus nos convoca, porque Ele é o divino amigo das nossas existências. Tudo passa na vida. Doenças, problemas, dificuldades, provas, expiações, angústias, desespero, tudo passa. Mas nós somos eternos. Familiares vão e vêm no caleidoscópio da nossa existência física / espiritual. Mas Jesus é o único que está ao nosso lado. Por quê? Porque Ele nos disse: eu sou o bom pastor. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma, pelo nome. Assim, meus irmãos, diante da escolha entre os bens terrenos, entre até a posição intransigente, muitas vezes, dos familiares, e Jesus. Lembremos de Jesus. Receberemos o cêntuplo, porque nos esforcemos por pegar a charrua e não olhar para trás. Que Jesus nos abençoe a todos. É isso aí, grande João. Muito lindo, cara. Valeu. Vamos ver a galera aqui. A galera estava atenta aqui, só prestando atenção no João aqui hoje, viu? Legal, né? É, tem que participar, viu, gente? É, eu sei que a turma fica aí quietinha aí, prestando atenção, mas aqui, tem, lógico, sempre os comentários. Que gratidão, Deus amado, Jesus, divino amigo. Olha aqui, ó. João, que lindo lembrete resumindo a passagem de Jesus aqui na Terra. Gratidão, João Máximo, irmão querido. Gratidão, meu irmão. É, isso aí, ó. Aí a turma tá já atenta. Muito legal, João. Muito legal, viu? E essa questão que você deixou claro, cara, porque é o que a doutrina espírita também nos adverte, cara, é que a gente tem que fazer esforço, né, cara? Não tem, não tem, não tem, como é que fala? Eles falam, tem uma frase em inglês, né? Almoço grátis, né, cara? Você tem que, Exato, exato. você tem Para você ter que, uma ideia, a definição que Kardec dá de espírita tem a palavra esforço 2 vezes. é, Esforça por vencer as más tendências e se esforça por ser melhor. Então, reconhece o verdadeiro espírita, né, pelo esforço que exato. faz. E aquela história, a gente tem que reconhecer que a gente é imperfeito, né? Porque, inclusive, está Claro. nessa máxima também, né? Claro. Como é que se diz? Assim, é que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em conter, né? Nessa contenção das más inclinações, né, cara? Claro. Porque
as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender as próprias dificuldades, né? É, exatamente. Muito legal, muito Uhum. legal. E você vê que é um capítulo pequeno, né, João? Então, O capítulo 23 é mas pequeno, é cara. uma, É, é uma coisa que, se você não tem uma base de compreensão, você não entende. Por que é, Jesus pede para abandonar o pai, deixar a é. mãe, deixar os irmãos? Será que ele estava E é, sendo egoísta? Né? é. E aquela questão da interpretação literal, né? Tem que Sim, ter essa interpretação mais dentro do contexto da mensagem de Jesus, né, cara? Ele sim, jamais ia falar para você abandonar alguém, deixar alguém à própria sorte lá, né? claro. Tanto é que tem essa outra passagem muito linda do que você citou oh meu Deus do céu, eu esqueci o nome dela, que ela estava a ponto de abandonar o marido, né? Joana de Cusa, né? Joana de Cusa, Exatamente. exatamente, é. E não, cuida dela, cuida É, dele, cuida dele, né? né? Não é essa, não é nesse sentido material, né, de É, se a abandono, gente, se a gente leva ao pé da letra, a gente pensa assim, então Jesus foi incoerente, porque em um caso falou para ficar, no outro caso falou para deixar, não é? exatamente. E a gente tem que ter também, por princípio de interpretação, justamente isso que você acabou de dizer, né? Não tem incoerência na mensagem de Jesus. E não tem palavra vã, Sim, né? Tudo que ele sim, disse é importante e tem um sentido importante. O máximo que claro. pode acontecer é a gente não conseguir interpretar, né? É, Por isso que eu sempre critiquei aquela. Na verdade, eu faço brincadeira, né? Uma frase famosa que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né, João? Eu acho que Deus nunca escreveu por linha torta, cara. Você acha que ele é perfeito, João? Nós é que somos míopes, João. a gente tem dificuldade para enxergar. Exatamente. E que a gente quer jogar a culpa nele, né? Ele que escreveu torto, por isso que eu não entendi, É. né? Mas é isso. Muito bom, gente. João, então, para a gente encerrar o Hum, nosso encontro de hoje, vou pedir mais uma vez que você nos faça uma prece para nós encerrarmos o nosso evangelho de hoje, pode ser? vamos, Então vamos lá. vamos lá. Divino amigo Jesus, a nossa gratidão por esses momentos que passamos, todos nós unidos em um só pensamento, sobre sobre a fogueira luminosa da tua mensagem. Agradecemos, Jesus, e rogamos que possamos reacender o fogo da perseverança, da abnegação, da entrega a teu evangelho de amor, no dia a dia, em nosso lar, em nosso trabalho, na sociedade, para que possamos, fortalecidos pela sua misericórdia, a cada passo, lembrando de ti, seguir o teu evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso mesmo, João, muito bom. Só queria lembrar também os amigos da nossa caixinha de oração. É, nossa, veio uma mensagem aqui no meu ouvido agora que não sei se apareceu para vocês aí. É, sobre a nossa caixinha de oração virtual, né, João? Que está aí, Sim, está na descrição, no primeiro comentário fixado aí no chat, aí do lado, e também está na descrição do vídeo aqui, pessoal. Cliquem lá, você vai ser direcionado a um formulário do Google, você preenche o nome do nosso irmão, nossa irmã, encarnado ou desencarnado, que, enfim, nós entendemos que esteja numa situação de sofrimento, que precisa de ajuda, façamos nosso pedido de oração, que esse também é um ato de caridade, né, João? É muito sim, importante isso, né? certeza. E um grupo de amigos, companheiros aqui da Casa Espírita O Bom Samaritano se reúne toda semana
para fazer vibrações, orações em favor desses nossos irmãos, beleza? Então, pessoal, continue usando a nossa caixinha de oração aí, tá bom? Ficamos por aqui nessa segunda-feira abençoada. Amanhã, para quem pode, a gente sabe que nem todos desfrutam disso, né? Mas amanhã é feriado, aqui no estado de São Paulo, né? É feriado estadual, né? Amanhã. Então, um ótimo feriado para aqueles que puderem. E estaremos de volta na quinta-feira com o estudo das obras de André Luiz, com o Serginho, com o Renato e com o Wilton. Na sexta-feira o Serginho vai estar falando sobre um livro que o João citou aqui hoje, o que é o Espiritismo, né? E no domingo, o Livro dos Espíritos, transmissão ao vivo lá da Associação Espírita O Bom Samaritano, na Rua Bahia, 426, aqui em Avaré. Como o nosso querido João hoje falou um pouquinho desse eminente espírita chamado Leon Denis, vamos ficar um pouquinho aqui com uma mini biografia dele aqui, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Obrigado, João, mais uma vez. Gratidão, gratidão. Marcelo, gratidão, irmãos. Cara, eu que sou grato por você estar aqui com a gente, cara. E não é sempre que dá, né? Até quando a gente precisa, né? Não, tá, João, quebra meu galho aqui. Exato, estamos aí. Eu sei disso, cara. Essa é a melhor parte. Beleza, pessoal? Beijão para vocês, viu? Vamos lá. Vamos ver aqui um pouquinho da biografia do Leon Denis, já que o João tocou no assunto, né? Leon Denis foi um pensador espírita, médium, e um dos principais continuadores do espiritismo, após a morte de Allan Kardec. Ao lado de Gabriel Delane e Camille Flammarion, fez conferências por toda a Europa, em congressos internacionais, espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. É conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo.